nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha de Saint Pison. A palavra de Deus, ela salva. Por isso que eu sou muito atento à palavra de Deus. Por isso que eu gosto de silêncio na missa. Antes da missa, não, depois pode conversar, mas na missa é silêncio. Para escutar a palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus, a palavra salva. Por isso que eu fiquei 12 anos em Roma estudando. Além dos 8 anos que o padre estuda, eu fui mais 12, né, para estudar a palavra. E por isso que eu digo, leiam a palavra. Escutar é bom, mas é bom ler também. Quarto domingo da Páscoa. Todo esse tempo é Páscoa, né? Nós festejamos há pouco tempo a Páscoa. Vai até Pentecostes, que vai ser a próxima grande festa. Tem outra agora, vai ter uma festa de São José Operário. O evangelho de hoje é de Jesus Cristo. É sempre dele o evangelho, é dele. Ninguém pode botar nada nem tirar, porque não é meu, nem seu. Não é nem de João. João escreveu, mas o evangelho não é de João não, é de Jesus. Então a gente só pode mesmo ler, tentar entender, para explicar. Mas para explicar tem que entender, porque como é que vai explicar? E não pode acrescentar nada, só dizer o que está aqui, nem tirar.
É João 10, 1 a 10. O bom pastor, a gente sabe, né? Que é aquela passagem. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Quando eu fui diácono em Baturité, no ano 2000, 26 anos, aí eu pregava o evangelho lá, o padre deixava eu pregar, eu era o diácono. Aí toda a vida eu dizia, naquele tempo é hoje. Aí quando eu vou a Baturité, o povo vai no meio da rua, naquele tempo é hoje. Não esqueceram até hoje, né? Eu mudei um pouquinho, eu digo assim, naquele tempo, mas eu digo de novo, é hoje, acontece hoje no coração. Faz 26 anos que eu falo isso, né? O evangelho acontece hoje agora. Se eu acreditar, se eu viver o que está escrito aqui, acontece, né? Disse Jesus, em verdade vos digo, cada vez que ele fala em verdade, ele está falando dele. Por quê? Ele é a verdade. Nós vivemos num mundo de mentira. O mundo é uma mentira. Confusão, briga, todo canto. Mas Jesus é a verdade. Nós estamos mergulhados na mentira, e às vezes a gente diz mentira, né? Sabe disso, né? Mas ele é a verdade. É quando isso é mentira, tem que confessar, né? Então, quando ele fala em verdade, ele fala dele, porque ele é a verdade, e fala o que ele escutou do Pai, porque ele é um com o Pai e o Espírito. Então ele está falando do Pai, do Filho e dele. Então vamos prestar atenção. Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Eu gosto do Nosso Senhor, porque ele fala as coisas assim, na lata, ele não tem arrudeio. Ele diz as coisas. Está chamando alguns aqui, está chamando gente de ladrão e assaltante. Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, então tem um redil, tem as ovelhas, tem uma porta, mas só por outro lugar é ladrão e assaltante. Aí vamos entender o que é isso, né? Ele está dizendo que tem gente que é ladrão e assaltante. Oh, como eu gosto do Nosso Senhor, mau valor, né? E o que é um redil? Como é que vai entender, né? Fala assim, quem não entra no redil das ovelhas, o que é um redil? Hein? Tem nenhum agricultor aqui não? Tem não, ai meu Deus, é porque é terra de pescador, né? O que é o redil, pessoal? Diga. Cercado. É um curral. Ouviram falar em curral? Pronto. Quando eu era menino, falei aqui, tinha a fazenda do meu avô em Tapajé. Fazia frio durante o dia de 40 graus. Né? 40 graus. E a gente ia todo final de semana para Itapajé. Uma Kombi velha, levar 4 horas para chegar em Itapajé. Hoje vai 2 horas e meia, né? 4 horas para ir nessa Kombi. Pois bem, e lá tinha vaca e tinha as ovelhas. E meu avô dava por neto tudinha. Eu tinha tantas ovelhas, tinha tantas vacas. E colocava as ovelhas, e acordava cedo para ver. No redil, no curral, um cercado. Tem um cercado. É o curral, o redil. Nesse curral tem uma porta, ele entra aqui. Quem entra pela porta, né, tem uma porta. Como é a porta? Pedaço de pau assim, pedaço de pau assim e 4 pedaços de pau assim. Aí, para abrir, vai puxando o primeiro pedaço de pau, o segundo, terceiro e o quarto. Aí as ovelhas saem. Estão entendendo como é? Pedaço de pau assim, outro assim e 4 assim. Tinha um buraco, né, por tal pedaço de pau. Quem cuidava das ovelhas era o filho do dono, do trabalhador lá, né? Como é que chama? Do fazendeiro que estava lá, que meu avô pagava. Era o menino dele que cuidava das ovelhas. Quando eu ia pro curral, as ovelhas começavam a berrar, não me conhecia, ficava com medo. Era desse jeito, eu aprendi. Era desse jeito, né? Quando chegava o menino, elas ficavam tudo tranquilo.
o menino que ela conhecia, né? Conhecia o filho do homem que era o pastor dela. Quando ele tirava o primeiro pedaço de pau, o segundo, o terceiro, o quarto, ela ficava bem quietinha. Ele chamava cada uma pelo nome, nosso Senhor vai dizer, pintada, não sei o quê, malhada, né, não sei o quê. Aí elas vinham. Quando ele saía do curral andando, as ovelhas iam uma atrás da outra, atrás dele, do menino. Se fosse eu, elas não vinham, ainda ficava ruim. Pegaram na mente aí como é? Foi pronto, é o que ele está falando. Acabou, né? Quem entra pela porta, então, quem não entra no redil, no curral das ovelhas pela porta, tinha uma porta, aí expliquei, e sobe por outro lugar, é ladrão. Por quê? Porque tinha ladrão, roubavam vaca, roubavam ovelha, roubavam. Me lembro que minha avó me deu uma vaca, ela deu 4 crias. Eu vendi todinho. Por quê? Porque era preto e branco, quer não. Dia que tiver uma vaca tricolor, eu crio. Mandei vender as vacas tudinho. As ovelhinhas, olha, bateu palma. As ovelhinhas não, eu deixei. Mas as vacas velhas eu vendi tudinho, né? Pois bem, tinha ladrão e roubavam. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E por que nosso Senhor está falando isso? De pastor, de porta, ovelha. Vamos ver. A esse o porteiro abre. Então, quem entra pela porta é o pastor. Para o pastor, o porteiro abre a porta. E as ovelhas escutam a voz do pastor. Escutava a voz do menino? Ele chama as ovelhas pelo nome. O menino chamava as ovelhas pelo nome. E as conduz para fora. E as ovelhas vão. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem. Seguiu o menino, porque conhece a sua voz. Quem é o pastor? Quem é o pastor? É ele. Ele está dizendo pastor, ele vai dizer, é ele, sou eu, é ele o pastor. E vai dizer que a porta também é ele. Para entrar no curral, tem que passar pela porta, é ele. E para sair do curral, tem que seguir o pastor, é ele. E quem são as ovelhas? Nós. Nós. Então nós temos que conhecer o pastor. Ele nos chama pelo nome, ele me conhece pelo meu nome. Nosso Senhor me conhece pelo meu nome. Conhece cada um aqui pelo nome. As ovelhas, que somos nós temos que escutar a voz do pastor, que é Jesus. Ele chama a gente pelo nome, é porque a gente não escuta. Para escutar tem que rezar, porque num barulho não escuta. E conduz para fora. Quem nos conduz é ele, é pastor, é Jesus. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. Agora resta saber que se nós estamos fazendo isso, né? Ou se é a ovelha que não quer ir atrás do pastor. Ou se é a ovelha que não quer escutar a voz do pastor. Porque tem ovelha e tem cabrito também. Tem outra parábola que ele explica. Porque conhece, mas a ovelha conhece a voz do pastor. Então, se eu sou ovelha mesmo de Jesus, eu conheço Jesus. Como é que eu conheço Jesus, padre? Mandamento da lei de Deus, está seguindo? Ou está fazendo o que não presta? Mandamento da igreja, está seguindo? O sacramento, está seguindo? Está confessando, está comungando? Ou não? Como é que é ser ovelha? Eu sei que tem caso aí que, né? Mas pelo menos faça a comunhão espiritual. Quem não pode comungar mesmo, e não pode, quem está junto não pode, faz a comunhão espiritual. João Paulo II escreveu uma carta sobre isso. As ovelhas não seguem o estranho. Cuidado. Nessa história aqui tem estranho, tem ladrão,
tem assaltante. Tem gente querendo entrar no curral. O curral é a igreja, no redil. Tem gente querendo pular para entrar na igreja. São aqueles que falam coisas estranhas. Igreja aí que só quer saber de dinheiro, né? Essas igrejas universal por aí, só dinheiro. Só dinheiro. Não é de nosso Senhor, não. Nosso Senhor ficou falando de dinheiro toda hora. Então, cuidado com os ladrões na igreja, que estão querendo entrar na igreja. Os assaltantes. E os estranhos. Tem gente estranha dentro da igreja. Fantasiado de padre, de sei lá de quê. Quando começa a falar coisa que não é a palavra de Deus, fuja. Não escute. Cada religião aí tem nada a ver com Deus. Nada. Então fique atento, não seja uma ovelhinha besta não. Fique atento. Escute a voz do pastor, do Jesus, do bom pastor, ou do pastor que está falando o que Jesus ensinou e fala, e não que está inventando coisa. Não segue um estranho, mas foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Eu achava muito bonito aquele menino andando e as ovelhas tudo atrás. E não tinha quem tirasse as ovelhas de trás do menino. E era um menino, na minha idade ali, 12, 13 anos. Eu corria atrás também, né? Achava bonito. Aí às vezes tropeçava. Aí tinha um terreno lá, tinha, né? Uma vez eu caí em cima de cocô de vaca. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Foi, voltei para cá, minha avó me deu um banho, né? Mas era bonito ver aquele menino com as ovelhas. Nosso Senhor falava assim para o povo entender. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam. Mesmo falando assim, eles não entenderam. Não entenderam o que ele queria dizer. Aí ele vem falar bem claro agora no final. Aí ele continuou. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. A porta da igreja é ele. Só entra no curralzinho lá dele, do redil, quem passa pela porta. Quem passa por Jesus. Não entra não. Só entra no céu quem acredita em Jesus, quem é batizado, quem segue a lei de Deus, quem segue a lei da igreja, quem segue o sacramento. Não entra. É coisa séria, né? Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões. Pronto, agora ele vai dizer quem são ladrões aqui. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Pense bem antes de responder, para quem é que ele está falando aqui, concretamente. Quem é que veio antes dele? Os fariseus lá da época dele, que mataram ele. Os judeus que mataram ele. Vieram antes dele. Os profetas, os falsos profetas que tem ainda hoje dentro da igreja. Como é que eu conheço um falso profeta? Bom, Nosso Senhor diz, né? Nosso Senhor diz o que é pecado e o que não é pecado. Uma pessoa chegar na igreja dizendo, não tem mais pecado não, está todo mundo perdoado. É falso profeta. Falso profeta. Quem está com pecado não pode comungar. Não, tem isso não. Todo mundo, a gente escuta isso às vezes. Todo mundo pode comungar. Pode não. Comunga quem tem pecado mortal. Mas aqui ele está falando dos fariseus, que vão matar ele depois. O fariseu sabia que estava falando deles. Aí tinham raiva dele. Mas Jesus tinha coragem, era um homem corajoso. Ele não se omitia, ele dizia a verdade. Nós precisamos ter coragem para dizer a verdade. Como ele. Dizer a verdade nesse país. Tem tanta lei nesse país que eu falo sempre aqui. Lei contra a lei de Deus, dos governantes, nossos governantes. Divórcio, contra a lei de Deus. Aborto, que a gente faz a oração, é contra a lei de Deus. Esse governo que está aí aprovou, alargou o aborto no Brasil, disse que não ia e fez. Esse governo atual fez isso. Me lembro na campanha dele, que ele disse que não ia, fez. Então ele é mentiroso. Mentiroso, ladrão e assaltante. Pode mandar para ele aí. Não tem medo não.
Está gravando? Eutanásia, que é matar velho. Essa lei está a chegar aqui no Brasil, viu? Está lá na Europa. Os velhos adoecem, aí a família não quer mais cuidar. Aí o Estado aprova, dá uma injeção na pessoa e mata. Não dói não. Por que é que não dá injeção no governador que aprovou? Pega um presidente desse aí que aprova. Peraí, seu presidente, deixa eu testar a vacina aqui. Aí mata o miserável, ele não quer matar os outros. Vai chegar aqui essa lei. Quando chegar eu vou dizer, olha aí, que eu falei. Aconteceu na Espanha, que eu falei aqui também. Uma menina, ela foi violentada aí pelo namorado, por os amigos dele, tentou se matar, não conseguiu, e aí ela pediu para morrer. O pai dela lutou para não acontecer. E o Estado espanhol, que é um Estado pagão hoje, aprovou e a menina morreu. Eutanásia é o nome disso. Vem do grego. Eu, no grego, é bom ou boa. Thanatos, morte. Boa morte. O nome quer dizer isso. Pronto. É só botar a injeção lá no primeiro-ministro da Espanha. Espera aí, seu primeiro-ministro, vamos botar em você aí para ver. Vamos ver se você aprova. Aí eu duvido que ele aprove. Ele não quer morrer, mas os outros ele manda matar. União civil, pessoa do mesmo sexo, eu falo direto aqui. Contra a lei de Deus, está na Bíblia, só ler a Bíblia. Ideologia de gênero, contra a lei de Deus, ensinando coisa errada a esses meninos nas escolas. Legalização de droga, contra a lei de Deus. Tudo isso é contra a lei de Deus. E nós, muitas vezes, ficamos calados. Devia estar berrando contra. Porque faz 11 anos que eu falo isso aqui. Por isso que o YouTube, nosso canal, é cortado direto. Outro dia me disse, pá, eu fui celebrar no Conjunto do Ceará. Tem esse negócio de monetização, né, no YouTube, não tem isso? Sabe quantas vezes nós ganhamos monetização no nosso canal? Nenhuma, porque só ganha quem não fala. Tem coisa que ele não pode ouvir a palavra aborto, que eles cortam. Eu vou falar até morrer contra esse aborto. Mesmo porque eu não ganho um centavo, estou nem aí para ele. Não é para mim também, é para o canal. Aí eles não divulgam o canal. Por isso que é bom vocês assistirem. Porque senão ninguém assiste, fica pouca gente. O YouTube, ele veta. Isso que eu estou dizendo aqui, ele vai vetar. Pois olha, seu YouTube, é pecado mortal o aborto. Pronto, acabou. Pode cortar. Eu vou deixar de falar para o YouTube? Eu creio em Nosso Senhor. Mas a maioria dos discursos aí, o pessoal não fala, porque quer ganhar. Eu não quero ganhar não, porque eu sou muito rico, meu pai é o dono do mundo e acabou. Então, eu sou a porta das ovelhas. Os que vieram antes são ladrões assaltantes, os fariseus. Hoje tem fariseu no Brasil, esse governo aí, quer ser eleito de novo, é a favor do aborto. Ele aí é a favor do aborto. Preste bem atenção. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Jesus é a porta, está repetindo. E é o pastor, o bom pastor. A quem eu devo seguir? Esses governantes ou a Jesus? A Jesus. Eu devo seguir o bom pastor. Eu devo seguir a porta. Devo entrar pela porta. E não seguir essas coisas aí, votar nessas coisas aí. Quem entrar por mim será salvo. Então, qual é a recompensa? Não vou ter recompensa terreno, o meu canal vai ficar pequeno, não vai ter monetização, não é até difícil. E daí? Eu vou ser salvo, eu vou para o céu. Eu vou para o céu, porque eu estou falando a verdade. Até a via sacra da gente, fique sabendo. Foi bonita não a via sacra aqui? O YouTube vetou dizendo que era muito violento. Violento? Uma encenação, tinha muito sangue. Que sangue? Vetou por isso. Aí bota um bocado de porcaria na internet. Pecado brabo. E a via sacra vetaram. A nossa via sacra foi vetada. Ele não deixou passar. Vocês são tudo ladrão e assaltante, você do YouTube, né? Nosso Senhor falou, né? Se eu vou seguir um povo desse, vamos continuar fazendo todo ano a via sacra, né?
Agora assista você, porque senão só quem assiste sou eu. Só quem assiste sou eu. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Esse povo está no mundo aí que quer roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, se a gente seguir a Jesus, deixa as internet aí, fale a verdade. Você falar a verdade, viver a verdade, você vai ter a vida eterna, a vida em abundância. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Não aqui nessa terra, porque essa terra se acaba. Aqui se acaba. Eu não quero isso aqui, eu quero ir para o céu. E cada um devia querer também. Ficou entendido? Ainda bem que hoje eu estou bem calmo. Não vão dizer nada não? Estou calmo hoje? Mais ou menos. Aí tem a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. É a leitura que está sendo feita nesse período. O que ele vai falar aqui aconteceu no dia de Pentecostes. Os apóstolos eram tudo medrosos, que eu já falei muitas vezes. Eles estavam tudo numa casa com medo de morrer, porque Jesus tinha morrido. Aí Maria estava lá, Atos 2. Vem um vendaval, a porta toda, a sala toda fechada, vem um vendaval. Como é que entra o vento? Deus. Um vendaval dentro da sala, parece como língua de fogo na cabeça. Eles começam a falar em outra língua. Pronto, é o dia de Pentecostes. A partir desse dia, Pedro, que era medroso, passou a falar de Jesus na frente de 3.000, 5.000. Como é como medroso faz isso? Deus. A conversão de Pedro se deu aqui. Primeiro quando o galo cantou, né? O galo cantou também em quinta-feira, não foi? Quarta, quinta-feira, né? Se quiser entender, que entenda, né? Mas aí quando o galo cantou, Pedro reconheceu. E depois aqui, a conversão dele se deu aqui. Então, no dia de Pentecostes, vou explicar. Pedro de pé, se levantou, estava com medo, todo escondido lá, se levantou de pé. No meio dos 11 apóstolos, Judas tinha morrido já. Né? Jesus chamou ele de filho da perdição, se perdeu, Judas se perdeu, não tem jeito não. Levantou a voz e falou a uma multidão, um homem medroso mesmo, que tinha negado Nosso Senhor, ele vai falar para uma multidão. 3.000 pessoas, 5.000. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza. O homem não sabia nem falar, a pessoa falar desse jeito. Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vocês crucificaram. Ainda acusou o povo que estava falando. Vocês mataram Jesus. Mudou todo o discurso dele. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito, a multidão que estava lá. E perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: o que é que a gente deve fazer? Irmãos, o que devemos fazer? É o primeiro sinal da conversão. Quando a gente tem assim, né, uma luz. Eu sempre escuto vocês falando, né, que teve uma luz, não sei o quê. A primeira coisa que a gente deve perguntar: o que é que eu devo fazer para melhorar? O que é que eu devo fazer para acreditar? O que é que eu devo... Pronto, eles perguntaram. Quando Pedro diz: vocês mataram Jesus. Irmãos, o que é que nós devemos fazer? E Pedro disse: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Conversão. Quaresma todinha a gente falou em conversão. O que é a conversão? Você está indo num caminho errado, você para, tem consciência, pede perdão, volta. Aí pega a direção certa, pega o caminho certo. Isso é a conversão. Está pecando de adultério, deixa o adultério. Está pecando de não sei o que, deixe. Está com ódio de alguém, deixe. Pronto. É a conversão. Mas sozinho pode? Não, tem que se confessar. Né? Convertei-vos, cada um de vós seja batizado, seja batizado. Eu falei no início, essas crianças abortadas não foram batizadas. Não foram batizadas. O que a igreja diz é que vai ter um lugar para elas. Mas no céu só entra quem é batizado. É um mistério aí. Então quem faz um negócio desse priva a criança de ir para o céu.
Preste bem atenção que o negócio é sério. Como é grave esse negócio. E hoje, a cada segundo, 2 crianças morrem. A cada segundo, 2 crianças morrem por aborto no mundo. E fora dizer anticoncepcional, preservativo, tudo isso aí, para impedir a coisa normal, né? Governo, prefeito dessa cidade, ele, foi o que eu vi aí, né? Estava botando um chip aí nas meninas de 8 a 12 anos para não engravidar. Vai responder diante de Nosso Senhor com gosto de gás, botando um chip nas meninas para não engravidar. Vai responder e eu quero ver com gosto de gás. Não pode comungar ele que fez isso aí. Pois é, se vier na igreja aqui, eu não dou a comunhão. Se quiser convidar ele, pode convidar. A comunhão de mim não recebe nem dos ministros. Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, para todos aqueles que estão longe, aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. A conversão. E vamos receber o dom do Espírito Santo, que recebe na confissão, recebe na comunhão, recebe no batismo, recebe na crisma, recebe no sacramento da igreja. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava: salvai-vos dessa gente corrompida. Gente corrompida é a gente do mundo. O mundo chama a gente para pecar. Todo mundo sabe disso. Quem está no mundo pecando, quer que a gente vá para o mundo pecar. Aí vem uns convites aí, vamos, não sei o quê, não tem nada não, vamos, vá, sai pecar. Vai ter 2 trabalhos, ir, pecar e voltar. E se confessar e se arrepender. Né? Salvai-vos dessa gente corrompida. Aí termina assim: os que aceitaram as palavras de Pedro, receberam o batismo, as crianças que foram abortadas não receberam. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se converteram, de uma vez. Aqui nós temos quanto? 100, 200, sei lá, 200 e tanto, 300, no máximo. 3.000 numa pregação. No homem medroso que se converteu. E uma palavrinha na carta de Pedro, que foi a segunda leitura. Irmãos, se suportais com paciência, paciência, é para mim, aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Então, se a gente sofre perseguição por ter feito bem, ele está dizendo, nós somos bem-aventurados. Quando a gente é perseguido, a gente faz o bem, às vezes dentro de casa, faz uma coisa boa e é julgado mal, ou no trabalho, ou na igreja, faz uma coisa faz uma coisa boa e é julgado como se tivesse feito uma coisa má. Aí a gente fica todo, chagado, Não, está dizendo, se alegre. Nosso Senhor não fizeram com ele, não pegaram, não mataram, não cuspiram, não escarraram, não chicotearam e botaram na cruz, por ter feito bem. Então, se eu fizer o bem e acontecer alguma coisa de ruim, glória a Deus. Glória a Deus. Também Cristo sofreu por vós. Por que eu tenho que fazer? Porque Cristo fez, deixando-vos um exemplo. Então, o nosso exemplo é Cristo, não é o mundo. A fim de que sigais os seus passos. Eu tenho que seguir os passos de Cristo, do bom pastor, das ovelhas. Aquilo lá, volta para o Evangelho. Ele não cometeu pecado algum e morreu na cruz. E eu cometi pecado. Todo mundo aqui pecou, porque nasceu com pecado original. Todo mundo aqui. Só Nossa Senhora e Nosso Senhor, que ela nasceu sem pecado e ele é Deus, nunca pecou. Pronto. E sofreu, ela também sofreu, sem ter pecado. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quantas vezes a gente mente, O Evangelho falou também.
Quando injuriado, caluniado, ele não retribuía as calúnias. A gente, se falar uma coisinha da gente, a gente já dispara uma metralhadora, né? E nosso Senhor ficou calado. Ainda bem que eu fico calado, né? Nesse ponto aí, me perdoe, porque o negócio é... Né? Atormentado não ameaçava, mas Jesus fez isso que eu estou dizendo. Antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga, então coloca para Deus. Está sofrendo injustiça, entrega a Deus. Você não sabe resolver? Então entrega para Deus. Pode falar? Pode também. É que pode ficar quieto, calado também não. Pode falar, não pode retribuir mal com mal. Está sofrendo uma coisa, estão dizendo que você fez uma coisa sem ter feito. Diga, não fiz, pronto. Quando bateram nele, ele disse, por que está me batendo? O que eu fiz de errado? Eu posso dizer? Posso. Se eu não fiz uma coisa, eu digo, não fiz, acabou. Não pode retribuir o mal com o mal. Sobre a cruz, carregou nosso pecado. Foi, nosso Senhor. Por isso que nós não podemos mais pecar. Não devemos e não podemos mais pecar. A fim de que, mortos para o pecado, né, carregou nosso pecado em seu próprio corpo, nas feridas que ele teve. Isaías 52, 13 a 53, 12. A fim de que, mortos para os pecados, nós devemos morrer para o pecado. Vivamos para a justiça de Deus, que é o céu. Por suas feridas fostes curados. Aí termina assim. Andáveis como ovelhas desgarradas. A ovelha lá do Evangelho. Né? A gente era uma ovelha desgarrada. Eu era uma ovelha desgarrada. Falei aqui já, né? 17 a 21. Mas agora voltardes ao pastor e guarda de vossas vidas. Então nós temos um pastor e guarda. Bote na sua cabeça isso, pelo menos da missa de hoje. Eu tenho um pastor e ele me guarda. Tem um anjo da guarda também. Se o anjo da guarda me guarda, muito mais Jesus. Nós temos um pastor e guarda de nossas vidas. Jesus é o nosso pastor e ele nos guarda, mesmo que você não veja. E quem se manter fiel vai receber uma recompensa eterna. A recompensa não vai ser aqui. Aqui pode vir uma rumo de perseguição. Mas depois daqui vai para o céu. Ficou entendido? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e nossa Mãe Maria Santíssima.